A mediadora vai. Olá, salve, salve. Olá, salve, salve. Sejam bem-vindos a mais uma Com a Paz SC. Este encontro junta-se a tantos outros que estão sendo transmitidos à distância, devido à exigência de isolamento social que o momento requer. Mas nem por isso deixaremos de exercitar a felicidade. E para falar sobre espiritualidade e felicidade, tema emergente, contamos com a valiosa presença da nossa querida facilitadora Kátia. A Kátia reside em Florianópolis, é autora de livros, é advogada, terapeuta holística, focalizadora de dança circular, membro do Conselho Gestor da Unipaz Santa Catarina, focalizadora do curso de pós-graduação transdisciplinar Educação, Saúde e Cura e Paz e Formação Holística, da turma 18 da Unipaz Santa Catarina, que fica em Florianópolis. Kátia estará nesta noite socializando sua história pessoal a partir de uma abordagem científica, filosófica e espiritual. Mas antes de chamar a Kátia, vamos lhe convidar a participar ativamente dessa palestra, mandando seu comentário, suas perguntas, suas dúvidas, que a partir da sua pergunta, a Kátia poderá fazer a mediação. Vamos até a Kátia? Kátia, está com você. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? É uma honra estar aqui, uma alegria imensa ter aceitado a participação dessa live. Estou também no meu Instagram, então o pessoal do Instagram aqui não vai conseguir estar fazendo perguntas, só através do Facebook, porque a gente tem uma mediadora, a Suênia, que é conselheira da Unipaz, e o Rodrigo. Então, tem uma tecnologia toda que eu não entendo nada e o pessoal está aí. Então, quem quiser ficar fazendo pergunta, pode fazer à vontade. A Suênia vai estar, de vez em quando, dando uma paradinha aqui na minha fala para poder passar a pergunta de vocês. E quem estiver aqui pelo Instagram, seja muito bem-vindo. É uma alegria imensa ver tanta gente aqui comigo no dia de hoje. E essa live está sendo organizada pela Unipaz, mas assim, a tecnologia de live é muito maravilhosa, e principalmente para jovens, né? Os jovens tudo sabe fazer. A gente que já está com uma certa idade aí para a turma dos anciãos, a gente se perde muito. Por isso que a gente tem pessoas maravilhosas nos ajudando. Falar sobre felicidade e espiritualidade é um desafio, né? Mas eu quero deixar claro que, longe de mim, eu não sou nenhuma expert no assunto, né? Eu vou trazer aqui as minhas experiências pessoais que me conectaram com esses estados, com o estado de felicidade no meu cotidiano e num aprendizado que eu tive na própria Unipaz. Então, nesse momento, eu convido vocês a fazer um exercício respiratório pela narina. Então, a gente vai inspirar o ar pelo nariz e vamos levá-lo lentamente até o nosso abdômen. E a barriga vai inflar, igual o bebezinho quando respira. Sabe que a barriguinha sobe, desce? Então, a gente vai fazer isso. Só que quando a gente inspirar e alongar o nosso abdômen, a gente vai ficar uns segundinhos e depois a gente vai expirar, colocar o ar para fora lentamente. Então, para algumas pessoas é legal contar, inspirando até 5, dar uma pausinha e expirando até 10, para poder todo o ar ir embora. Vamos lá? Quem se sentir confortável em fechar os olhos, pode fazer com os olhos fechados. Então, vamos fazer o primeiro ciclo. Segura o ar. E alonga, expirando. Agora, novamente.
expirando, inspirando, expirando. Agora a gente vai inspirar. E quando expirar, a gente vai expirar pela boca, fazendo um relaxamento. Vamos fazer isso 3 vezes? Quando a gente respira a gente solta tudo. Solta toda a tensão de pescoço, de barriga, do pé, da face. A gente passa a nos perceber melhor o nosso corpo e a nossa respiração. Muito bem. Quem tiver com o olho fechado, pode permanecer esse olho fechado e perceber se no corpo tem algum ponto que está um pouco mais tenso, um pouco sabe, carregando algum peso, alguma preocupação, e bota a sua respiração consciente até esse ponto e dissolve esse ponto através da sua respiração. E faz isso até sentir um relaxamento todo do corpo, sentindo que o seu pescoço está solto, as mãos relaxadas, os pés, enfim. Como a Sônia falou, meu nome é Kátia, eu sou aprendiz da Unipaz desde 2005 e eu tenho um longo tempo na tradição espiritualista de Umbanda. E quando eu entrei lá aqui na Unipaz, eu caminhava pela jornada desse desenvolvimento pessoal e me doava no servir voluntariamente, né? Mas mesmo que eu tenha feito vários cursos nessa área holística, de florais, cristais, radiestesia e mãos de luz, eu era muito fogo, sabe? Eu era muito reativa. Mas que eu usasse todas as técnicas que eu aprendia no autodesenvolvimento, eu me mantia sempre reativa de uma forma ou de outra. E dentro da Unipaz, tem uma coisa que para mim foi uma coisa incrível, que é os 4 pilares do conhecimento que a Unipaz permanece, né? Todos os cursos que ela faz, tanto a formação holística de base, quanto as pós-graduação, ou até os cursos de psicologia transpessoal, ele está baseado nesses 4 pilares. E esse entendimento desses 4 pilares me deu muita consciência do meu eu, né? E do meu entorno. E essa consciência, essa expansão da minha consciência, tem me melhorado dia após dia, né? E uma coisa que também eu gosto de dizer, porque é uma verdade, é que quando eu ingressei na Unipaz, eu tinha muito preconceito. Pensa numa pessoa extremamente preconceituosa, e nem era muito com o outro. Eu era preconceituosa com a minha própria religião de Umbanda. E agora, depois que eu passei pela Unipaz, eu me tornei muito devota, né? E como na Unipaz a gente estuda muito a ciência e o conhecimento cognitivo também, eu sou devota, mas eu não tenho aquela fé cega, até porque eu sempre fui meia cética, né? E esse conhecimento me trouxe essas ferramentas entre a ciência e a religião, me mostrando quanto as coisas estão interligadas. E isso fez com que eu compreendesse melhor os ritos sagrados que eu praticava e o respeito com o modo que cada pessoa faz os seus ritos, com cada templo executa sua ritualística e, inclusive, com os dogmas de outras religiões, que, de uma forma ou de outra, a gente também, muitas vezes, repudia, né? E eu me culpava porque eu nasci numa família de umbandista, né? Pelas más línguas, na família de macumbeiro, né? E eu me achava que eu era filha do demônio. E isso era muito ruim, e isso foi
muito tenso durante muitos anos, principalmente na minha adolescência, logicamente. Quando a gente fica adulta, a gente começa a pensar e a buscar explicações lógicas e dentro da ciência. Mas quando eu estudei lá na Unipaz, com a formação holística de base, essa culpa ela foi se desmanchando, sabe? Porque eu passei a estudar várias tradições antigas, né? Os povos originais, as tradições dos povos originais de cada continente, os ritos. E eu fui entendendo sobre a fantasia da separatividade. E essa fantasia da separatividade é uma fantasia que está imbuído na gente, é um lugar comum entre todos nós. Isso penetra no âmago do nosso ser, fica dentro do nosso mundo interior. E essa fragmentação, essa fantasia da separatividade que nos fragmenta, foi nos ensinado pelo Pierre. Ele vislumbrou através de vários estudos, evidentemente. Então, assim, hoje eu sou um bandista há uns 60 anos, porque nasci lá e desde pequenininha a gente estava envolvida nas práticas, né? Mas a prática mesmo, mediúnica e ritualística, são 36 anos que eu tenho ininterruptamente. E desde que eu iniciei esse servir mediunicamente, eu atendo pessoas da comunidade, pessoas que são doentes emocionalmente, doentes fisicamente, evidente, porque a doença vem de fora, né? Vem do nosso emocional. Eu atendo pessoas carentes de tantas coisas, tanto das coisas materiais quanto das coisas espirituais. E é uma jornada em tanto. E eu aprendo muito com o outro, com a dor dele, com as situações que passam na vida, porque eu passei por muita coisa também e eu sei o quanto isso é difícil e quanto é difícil a gente entender essa fragmentação do nosso ser, quanto que a gente é pequeno perante todo mundo, né? E hoje aqui eu vou trazer essa visão holística da minha experiência, só que ela está baseada dentro de uma abordagem científica, filosófica e espiritual também, né? Além da prática. Então, os pilares da Unipaz a filosofia, a arte, a ciência e a tradição. E essa ciência traz, inclusive, dentro da formação holística de base, as 7 artes, que é a ciência de se lidar com nossos conflitos, com a nossa paz e com uma gama de coisas que já foi falado anteriormente na outra live com a nossa presidente Elaine. O Pierre Vaio, ele é nosso mentor e é um dos idealizadores da Unipaz. E ele nos diz o seguinte, que o homem ele se caracteriza no comportamento cotidiano por uma busca constante de felicidade. O homem quer ter alegria de viver. Ele quer a paz espiritual, a paz interior. Só que se procura essa paz em prazeres físicos, né? E isso faz com que a gente foge da dor. E isso que faz a gente estar fugindo mostra que está profundamente enraizada no nosso âmago do nosso ser, na nossa memória, um estado de plenitude que não tem obstáculo e tem esse êxtase permanente, porque a gente busca isso. E como a gente não sabe, a gente busca esses prazeres em coisas materiais. Só para dar uma dica aqui, a Suênia vai estar anotando as perguntas e, na dúvida, vocês vão perguntando. Então, quando a nossa presidente falou na vibe anterior sobre a arte de viver em paz, ela falou sobre a paz interior. E a paz interior ela tem 3 passos, né?
A gente precisa unir a paz no corpo, a paz no coração e a paz no espírito, né? E como que a gente consegue a paz no corpo? A paz no corpo, ela implica na circulação da energia vital do nosso corpo, né? A medicina chinesa trabalha muito isso com a acupuntura, né? Eu digo que é essa circulação, quando ela está bem, é o céu, né? Que é o campo de energia universal. Esse campo de energia universal, quando ele flui na nossa vida, no nosso corpo físico, a gente está simplesmente em paz, porque adentra esse prana, esse campo, nos canais sutis da nossa vida e nos mantém em harmonia. Só que a gente faz muita coisa que não... E além de fazer, a gente não tem consciência, né? Eu, por exemplo, eu comia muita pimenta. Eu tenho aqui algumas chefes que estão me acompanhando aqui, e elas sabem assim, que eu digo, pode cozinhar, mas não põe pimenta, pelo amor de Deus, que isso não é bom para mim. A pimenta, ela é um dos pontos que fixa a fantasia da separatividade no meu eu. Ela causa tensão muscular, ela bloqueia a minha energia, né? E ali cria situações. Então, por quê? Porque ela aquece mais as minhas entranhas. Então, por isso que eu sou muito, né, reativa. Então, quando eu consegui compreender que eu tenho esse bloqueio através da pimenta, eu retirei ela do meu alimento para conseguir trabalhar a parte psicológica e psíquica para poder as coisas fluírem melhor. Então, quando a gente afrouxa essas couraças que nos segura por algum motivo, nos ensinado por reis, ele desbloqueia esses nós e a energia começa a fluir. Então, essa quebra de bloqueio é trazida muito e foi muito estudada nas tradições antigas e na bioenergética. Por exemplo, quando a gente dança, eu que sou da Umbanda, a gente dança para o santo. Quando a gente se entrega para dançar para o santo, que a gente dança solto, livre, essas energias vão quebrando esses bloqueios, né? E tem o yoga, as lutas marciais não violentas também trabalham para esses desbloqueios, as danças circulares, né? Que também são danças que são focadas para ir quebrando esses bloqueios energéticos na nossa vida, né? Tem gente que dança, por exemplo, quebra o joelho, machuca, porque não está compreendendo a sua dança, né? Não está compreendendo a sua dança da vida. Então, precisa ter essa consciência maior do seu corpo físico. E tudo isso passa pelo relaxamento. A gente precisa aprender a relaxar. Então, essa técnica, por exemplo, da respiração que a gente ensina, se fizermos de manhã, quando a gente acorda, e antes de dormir, vai nos ajudando a desbloquear essa energia. E lógico, né? Uma alimentação correta, buscando comer o mais saudável possível, trazendo mais consciência quando a gente está comendo, a gente vai se liberando de muita coisa. A gente não pode comer uma feijoada e dormir, por exemplo. Isso aí já cria milhares de bloqueios, né, gente? E isso não vai dar o quê? Paz no nosso corpo. E se alguma coisa internamente nos incomoda, nos bloqueia, a gente não está em paz. E daí não adianta a gente buscar, porque tem já um bloqueio ali. Então, isso são coisas que a gente precisa se cuidar. Já quando ela falou da paz do coração, que trabalha o nosso aspecto afetivo e emocional, ele traz também, quando a gente está emocionalmente em paz, a gente também sente uma tranquilidade no nosso corpo, não é mesmo? E a gente tem na Unipaz a holopraxis. A holopraxis são técnicas que a gente aprende do yoga, de relaxamento, no pilates, enfim, em várias modalidades que a gente pode praticar todo dia nessa questão de colocar consciência na respiração, a gente vai aprendendo a cuidar, a zelar pelo nosso afetivo e pelo nosso emocional. E tem fatores, antes de falar dos fatores destrutivos da nossa paz no coração,
Eu quero falar que técnicas de holopraxis, tem técnicas super simples que pode ser feita, que é a da respiração, tem muito pelo YouTube e tal, mas tem outras técnicas que precisam de um mestre, precisa de um terapeuta acompanhante. É acompanhante, ele não é para te levar a vivenciar uma coisa, é para te conduzir a tua jornada, né? E a gente vai mudando, muitas vezes, de mestres para isso, de acordo com a nossa casquinha que nós vamos trabalhando. Emoções que tiram a paz da nosso coração é a indiferença, que é a frieza emocional, né? Às vezes alguém se magoa com alguém, ela se torna fria para esse alguém. Ela se magoa, então ela fica fria para não ter mais esse contato emocional. O apego, né? Apego a memórias de dores, apego a ideias, às razões, às suas bandeiras, né? A cólera, que é paixão às avessas, né? O ciúme, que é outra consequência do apego, né? O orgulho, que também é uma frieza emocional e que traz, né, consequências horríveis. O orgulho é outra coisa que nos destrói a nossa paz do coração, porque o orgulho é uma frieza da autossuficiência, é uma frieza do narcisismo, é a sensação da superioridade ou da inferioridade, né? Então, a gente precisa também olhar esses fatores destrutivos da nossa paz do corpo. E essas doenças, esses apegos, esses fatores, mantêm a gente dentro da fantasia da separatividade. E para sair desse ciclo vicioso, a melhor técnica é a consciência, né? Eu tive raiva, o porquê que eu tive raiva, o que fez, qual foi o gatilho que ativou essa raiva, né? É transformar o ódio em amor. E tem várias metodologias da não violência para isso. E tem a psicoterapia, que é grande demais, né? E a paz de espírito, quando a gente vem falar da paz de espírito, normalmente a gente pensa, é na minha cabeça, né? A paz na minha mente, e não é isso, né? Não é uma energia sutil que me bateu, um mal olhado, e daí tirou a paz do meu espírito. Não, isso não é paz de espírito, isso são apegos ainda na nossa ideia. O mental está feito no corpo, no coração, na mente. Então, ele não é da paz do espírito. Quando a gente fala da paz do espírito na visão holística da espiritualidade, é o estado primordial do nosso ser. É aquela sensação do ser quando ele nasce, aquela pureza divina, sabe, que não tem padrão de ninguém, nem ideias de ninguém, nem enfim, né? E quando que acontece essa paz de espírito? Os cientistas estudaram muitos transes em várias tradições antigas que acontecem nas danças ritualísticas. E a gente da Umbanda, a gente dança muito, a gente tem os transes também. Então, isso traz muito paz de espírito para a gente. E só que elas são momentâneas, né? É só naquele período que a gente está dançando, que a gente vira no santo, ou que a gente incorpora algum guia. Mas a paz do espírito plena é a gente penetrar na gente mesmo. Então, também a gente alcança essa paz do espírito através de meditação. Muita gente pensa que meditar é não pensar em nada, e não é isso, né? É não embarcar no pensamento. E quando a gente encontra essa paz de espírito, é aquele momento sublime, luminoso, como Roberto Crema nos ensina, que sai aquela fronteira entre o meu eu e o mundo. Aquilo se dissolve e a gente consegue adentrar a um mundo sutil.
Sabe aquele minuto? Eu acredito que muitos de vocês já passaram assim, que de repente sentiram um segundo, um silêncio no mundo inteiro. Um segundo que não havia barulho. E a nossas vozes, a minha avó falava, olha, um anjo passou. Que é aquele segundo que a gente, sabe? Que tudo parou, estagnou. Que é essa fronteira que se perde. É aquela fronteira que, de repente, a gente vai e se conecta com uma magia, que é um mundo místico, né? E é nesse segundo que a paz de espírito estabelece. Então, se a gente conseguisse estar nesse transe por mais vezes, a paz do espírito se estabeleceria de vez, né? Só que não se consegue, a gente tem um mundo material para estar aqui, né? Tem que comer, o corpo tem que comer, tem as necessidades fisiológicas. Então, quem se dedica a passar, a fazer uma holopraxis, né, de 20 minutos numa meditação simples, vai conseguindo manter essa paz de espírito por muito tempo. Então, fazendo de manhã, fazendo à noite, essa paz de espírito vai se alongar por mais tempo. E é um contato muito fantástico. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque a Suênia está me dizendo que tem perguntas, porque eu quero falar de algumas experiências espirituais, então eu vou esperar as perguntas. Fala, Suênia. Então, a sua amiga Naida Rosane Marques. Ela te pergunta: quem nos conduz à paz, à evolução, o amor? Existe o amor sem a ciência da paz? Então, tu vais ver que aqui no final, quando eu vou falar sobre as experiências espirituais, tu vai ver que só a ciência ela não alcança. Só o holístico ou só a tradição ela não alcança. Precisa ter uma interação de todo o ser. E eu vou falar disso rapidamente, você vai, se não se dissolver essa pergunta, tu fala no final e a gente repete. Porque eu vou falar sobre experiências espirituais. Eu tive uma experiência dessa penetração do meu eu quando eu fiz o meu reforço de 7 anos dentro da nossa tradição. Quando foi feito, é toda uma semana que muita gente trabalha e a gente fica num quarto isolado de todo mundo, em preceitos, em orações, enfim. E tem momentos preciosos. E tem um momento exato da iniciação, que seríamos a 5ª iniciação da nossa jornada. E estava um certo tumulto com todo mundo, e um chuchu, uma fala, e eu estava incomodada com isso. E a Mãe de Santo foi lá para fazer o babado, né? E, de repente, eu fiquei numa dúvida se eu realmente devia estar ali fazendo aquela iniciação ou não. E, nesse momento da dúvida, eu me coloquei a serviço da luz. E eu disse, eu estou aqui. E se for para ser, que seja. E nesse momento que eu disse isso, eu fui para um mundo incrivelmente silencioso. Eu me vi em cima de uma edificação, tinha montanhas, tinha um sol maravilhoso que aquecia, mas não queimava. Tinha uma brisa que refrescava o meu espírito. E eu tive uma paz dentro de mim tão gigante que quando eu fecho meus olhos, eu imediatamente me conduzo naquele momento sublime. E quando eu saí daquele momento, tudo já tinha acontecido. E eu tinha já adentrado esse portal da 5ª iniciação. E foi fantástico. E daí, quando aconteceu isso, essa experiência, eu ainda estava no mundo da fantasia, eu ainda não tinha entrado na Unipaz. Eu achava que eu tinha sido budista em outra vida passada, porque eu me vi com os mantos.
E foi incrivelmente, eu já te vi, Suênia, já dou uma paradinha, e eu me relacionei como se fosse coisas de reencarnações passadas. E quando eu estava na Unipaz, é que eu vi que não, que isso simplesmente foi uma experiência mística minha da paz de espírito. Eu realmente entrei na paz de espírito do meu ser. Fale, Suênia, querida. A gente tem alguns segundos de diferença aqui entre eu e ela. Isabel faz uma pergunta bem premente. Ela diz assim: e o que é a felicidade nos dias atuais? Vamos falar já sobre felicidade. Enfim, felicidade é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre a felicidade, né? Toda vida que fala felicidade, eu me lembro de um samba. Felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade era particular. E parece que a felicidade foi embora, porque dependia do dinheiro, né? E, na realidade, isso não é felicidade, foi um prazer por uma conquista, que logo acabou, porque a gente não tinha o material. Porque todos nós, a gente quer ser feliz, todos nós buscamos a felicidade. E a gente vai para milhares de lugares atrás dessa felicidade, né? A gente faz 500 cursos e são maravilhosos os cursos, porque vai quebrando os nossos bloqueios, né? Mas assim, ó, a gente busca mesmo em prazeres físicos, materiais, momentâneos. O que acontece quando se está triste? Vai para o shopping, senta e faz compra. Olha a mulher em TPM, gente. Acaba com o cartão de crédito, a gente vai e prova uma roupa, prova, sai com um monte de sacola. Quando chega no final do mês, a gente entra em quê? Depressão. Porque chegou a fatura e não tem o dinheiro para pagar a fatura. Né? E isso acontece com milhões e milhões de pessoas. Milhões. Porque a gente não consegue ter o suficiente do que a gente acha que é justo, o que é feliz, que é para deixar nós com mais prazer. Os homens bebem, né? Vão para o bar com os amigos, vão torcer para um futebol, com aquela gama toda, o restaurante caro, férias, que o que importa é tirar férias, então vamos gastar aquilo que a gente não tem, e tudo a gente faz em nome da felicidade, não é verdade? Por que isso? Porque a gente foi feito para a felicidade. Só que a nossa vida, a nossa existência, por algum motivo, tem a cor da insatisfação. Sempre tem algum gatilho que nos bota no mundo da insatisfação. A gente tem esse conflito interno que existe anterior ao nosso nascimento. Sabe aquela coisa que dizem assim, que tem tradições que diz que a gente já nasceu de um pecado porque foi feito através de um sexo? Quase mais ou menos isso. Mas, na realidade, isso que é anterior ao nosso nascimento é um mundo reducionista. A gente vem de um mundo que é reducionista no científico, no somático, no religioso, no místico, no materialista ou substancialista, no racionalista, no mecanicista, inclusive é reducionista até no antropocêntrico, que é o que descobriu a fantasia da separatividade. A gente é muito reducionista. Então, a gente não consegue ter essa felicidade máxima. Então, para isso, a gente precisa ter práticas diárias, para a gente manter nessas paz de espírito. Quando surgiu a abordagem holística, Naida, acho que aqui entra um pouquinho da tua pergunta, foi que passou a unir o conhecimento da ciência com o conhecimento da tradição, a tradição com a arte com a filosofia com a ciência, a filosofia com a tradição.
sabe? A ciência com a filosofia. Então, essa integração, quando surgiu essa abordagem holística, que começou a dissolver essas fronteiras. Não é só ciência, não é só tradição, não é só arte, não é só filosofia. Elas se falam entre si e se dissolve. E quando mais perde essa fronteira, mais damos um passo para o desenvolvimento individual, né? E quando a gente faz o nosso desenvolvimento individual, também dissolvemos essas fronteiras no desenvolvimento coletivo, social. E todas as tradições falam unanimemente que a paz interior, social e planetária depende da alegria, do amor altruísta e da compaixão. E mais do que isso, para a felicidade é necessário investir nas virtudes universalmente reconhecidas. Disciplina, compaixão, responsabilidade, o bem-querer e o bem-conviver, o servir, a labuta, sabe? O trabalhar no prazer, a coragem, a perseverança, a honestidade, a lealdade e a fé. Só um pouquinho, Suênia. Vou terminar o meu raciocínio. Isso tudo integra nosso ser e nossa alma, e tudo interligado nos torna sagrado. Né? E eu mantenho um mantra que é assim, ó, que eu goze da felicidade e de suas causas, que todos os seres, em todos os lugares, sejam felizes. Eu escrevi isso na parede, inclusive, do meu quarto. Porque eu acordo, eu olho para isso e digo todo dia, quando eu acordo, quando eu durmo, quando eu entro no quarto, para fazer alguma coisa. Porque se a gente não se adentra nessa energia da felicidade e de todas as causas, não se empodera disso, a gente não consegue ser feliz. A gente precisa se empoderar, porque as coisas ruins acontecem em volta, e muitas vezes até conosco. Só que não é contra a gente, é para nos ensinar a nós desenvolver. E nisso entra a energia da espiritualidade. E quando a gente aqui fala da espiritualidade, não estamos falando de espírito, nem de espírito encarnado, nem desencarnado, nem de um Deus religioso. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando no namastê, no saravá, na essência da unidade, no Deus interno. Nós que somos do santo, do Ori, que é a cabeça da nossa divindade que vive em nós, é o Deus interno, é aquele que eu te saúdo, que eu te respeito, que eu te compreendo, que eu me coloco no teu lugar. É aquele que eu te olho e me vejo. É esse Deus. E eu digo que Deus é escrito de eus. São vários eus juntos, que é Deus, que é uma unidade. Sabe? A gente não pode viver. O Ori é a voz do nosso coração. A gente diz que quem não cuida do seu Ori tem mente fraca, frágil, que é pequena. O Ori é a sede da individualização. E quem não tem a sua individualização, que não integra os seus opostos, não consegue ser feliz nem se contactuar com essa grande espiritualidade. Entende isso? Então, assim, ó, tem uma cantiga, não chega a ser uma cantiga, mas é uma reza que a gente no santo faz, a Ori, que diz assim: Ori, eu o saúdo. És aquele que sempre se lembra de nós, que abençoa o homem antes de qualquer orixá. Nenhum orixá abençoa o homem sem o consentimento do seu Ori. Ori, eu o saúdo. Tu que me permites que as crianças nasçam vivas. Aquele cujo sacrifício é aceito por seu Ori se alegrará abundantemente. Axé.
Pergunta, Sônia. Então, tem pergunta e contribuição, porque realmente o tema da felicidade, ele nos encanta e enobrece a alma, nos deixa mais tranquilo. E aí a sua amiga Rosana diz, inspirada em Aristóteles, ela diz assim, meu Deus, tem tanta contribuição, amiga. Graças a Deus, né? Mas Depois eu eu vou gostaria de achar. falar, então, mais um pouco, vamos deixar essa contribuição, então, para o finalzinho, porque, assim, ó, é importante isso que eu vou entrar agora. Então, a contribuição da Cristiane Kerr, que é bem interessante, diz, todas expressam sua constante busca por segurança e felicidade. Isso. Mas aí a Sal, ela te faz a seguinte pergunta: você acha que a felicidade é um estado de espírito? Não, não é. Olha só, eu tive participando no Congresso da Felicidade e Espiritualidade, no ano passado, lá em Goiânia. E lá eu ouvi muitos ícones falando coisas maravilhosas, cientistas. Olha, gente, vocês não têm noção quanta gente boa, né? E é muito claro que para o caminho da felicidade precisa estar vivenciando a espiritualidade. E para viver essa espiritualidade precisa ter compaixão. Compaixão comigo, com o próximo. E mais do que isso, mais do que isso. Não é um estado de espírito, não é uma paz só no corpo, é tudo junto. É preciso ser amor. Quanto mais somos amor, mais abastecidos e felizes nós somos. Porque a gente precisa ser, apenas isso, ser. Para vivenciar a espiritualidade, é necessário a gente romper essas fronteiras. Ah, que felicidade é paz do espírito. Ah, felicidade é paz no corpo. Ah, felicidade é ter amor. Não é ter, é ser. A gente precisa romper essa fragmentação. A gente precisa romper essa pequenez. A gente tem que sair dessa fronteira do eu, junto com essas experiências internas transpessoais. Olha só, existem tantas coisas que a gente consegue vislumbrar nesse mundo de experiências internas transpessoais que as pessoas mudaram o padrão delas e mudaram o padrão de milhares de gente. Isso é ser feliz. Mohamed, que escreveu o Alcorão, Raimundo Irineu, que criou a Igreja do Santo Daime, outra pessoa lá que eu não lembro o nome, que criou a União dos Vegetais. Tem um matemático indiano, que eu não vou saber o nome dele, que é o Srinivasa. Ele, através de um sonho com uma deusa indiana, ele escreveu mais de 5 teorias, nem a teoria, são teorias, sim, matemáticas, que mudou o mundo, mudou a vida de todo mundo. Né? Até Paul McCartney sonhou e escreveu Yesterday. São experiências únicas. Se a gente não se entrega a viver essas experiências únicas, que é a espiritualidade falando com a gente não consegue mudar o nosso padrão. Sabe, a gente está na fronteira, mas não rompe a fronteira. Então, viver plenamente essa espiritualidade, a gente deve ter essas experiências, e melhor se não for conduzida. Né? Que isso veio as contribuições das abordagens transpessoais. Né? Porque quando tem abordagem transpessoal, o que acontece? A gente tem experiência, a gente expande, cria mais consciência e nos transforma. Porque só ter a experiência e não expandir a sua consciência e não se transformar a si, a gente não vai estar vivenciando a felicidade. A gente não vai conseguir fazer isso. E isso é um processo contínuo, gente. Não é, eu tive uma experiência, então agora eu sou... Não, isso é contínuo. Por isso que é holopraxis.
eu considerei incrível uma experiência de um doutor que ele é pertencente aqui da PUC de São Paulo, o Everton Maraldi. Ele fez uma experiência, ele estudou naquela universidade de Harvard, mas ele fez a pesquisa aqui no Brasil e lá fora do Brasil também, sobre experiências espirituais. E veja que interessante, prestem atenção. Ele, no que ele apresentou para a gente, que o maior número de pessoas que têm experiências espirituais são mulheres. Pensa só. E pessoas que são religiosas e espirituais também tiveram um índice bastante alto estatisticamente, tanto com usos de substâncias psicoativas, como santo daime, etc., ou por meio simplesmente de sonhos, viagens astrais, ou de transe também. Agora, assim, ó, que eu achei engraçado, que daí puxando um pouquinho a sardinha, e foi o que me chamou a atenção, a maior experiência dele aqui no Brasil foi com o pessoal de Umbanda. E ele colocou que os maiores índices de felicidade deu-se no centro de Umbanda. Está lá na pesquisa dele, qualquer um pode acessar a tese dele, gente, ou mandar um e-mail para ele. Eu depois posso mandar, alguém perguntar depois para mim no meu pessoal, e eu mando o e-mail dele. E isso me chamou a atenção. Ele constatou que, após as experiências da incorporação, as pessoas saem com uma alegria, com uma felicidade tão ampla, que ele ficou impressionado. E olha só, quantas vezes que a gente sai no terreiro e todo mundo sai alegre, sai conversando, né? E tem uma experiência minha que eu quero falar aqui, que é importante, que foi assim, ó, e foi uma experiência que eu tive um tempo que eu trabalhava muito dentro do terreiro, mas eu não estava mais incorporando. Eu dava atenção para as pessoas, eu estava desenvolvendo os médiuns novos, a minha mãe era a mãe de santo. E o que aconteceu? Eu passei a não incorporar mais. E isso, gente, olha, foi uns 2, 3 anos sem incorporar. E o que aconteceu? Eu tive num dia lendo um livro, fui dormir, era inverno, estava estudando, e a minha mente deu uma acelerada muito grande. Aquilo foi uma coisa impressionante. Fui neurologista, fez exame, constatou lá, eu tenho isso em exame para provar, e saí a pesquisa da minha cura, dessa aceleração. A neurologista falou que eu ia levar de 3 a 6 anos para me curar. Remédios caríssimos, vocês não têm noção. E uma amiga da mãe me chamou, porque lá em Curitiba vinha um médium que fazia curas espirituais, e eu fui. Ele metia a mão na minha cabeça, lá o espírito perguntava o que eu sentia, eu dizia que estava adormecendo aqui. Ele achava, né, não falou nada, foi lá de novo e perguntou para mim: o que estás sentindo? Aumentou a dormência na cabeça dele, assim: olha, a tua cura é tu ter que estar trabalhando num centro espírita. E eu olhei para ele muito cética e disse: eu já trabalho. Ele trabalha pouco. Eu saí meio que revoltada. Cheguei aqui, fui falar com o guia da mãe e ela diz: minha filha, tu estás quanto tempo sem incorporar um guia? Tu não podes. Você é uma médium incorporativa, você precisa incorporar. E quando eu passei a incorporar, eu me curei em 3 meses. Veja, a médica me deu alta, foi a médica que deu alta. Ela disse: o que aconteceu? E quando eu falei para ela, ela disse: olha que incrível. E ela nem acreditava em espíritos, né? Imagina a mediunidade, menos ainda. Mas vê que incrível. Quando a gente vai quebrando esses padrões que reduzem a nossa vida, isso que nos limita, a gente consegue ampliar. A gente consegue ampliar a nossa consciência. E toda vida que a gente amplia a nossa consciência, a gente entra dentro da lei da Pemba, que nós na Umbanda falamos. Muita gente de vocês já ouviu a gente dizer: olha a lei da Pemba, quer ver para filho de santo. E o que é a lei da Pemba? Pemba é um giz, e não é sobre o giz, né? A lei da Pemba, ela contém as 7 leis espirituais de todas as tradições. Que o universo é um grande holograma, que tudo começa na mente. Tudo começa na nossa mente.
que tudo que existe em cima está embaixo, gente. Tudo é macro e micro, é tudo igual, tudo é vibração. Se a gente vibra alegria, se a gente vibra felicidade, a gente vai voltar a tudo isso. E a gente tem os nossos opostos. E isso é outra lei, a lei dos dois polos. E se a gente une os opostos para o caminho do meio, a gente está integrando tudo isso. E tudo é ritmo, tudo tem um ritmo, né? Então, nós temos ciclo, nós temos espirais, subindo, descendo, indo e vindo. É o nosso ir, nosso vir, né? O princípio do masculino e feminino, que é a atração, a repulsão, é a causa e efeito, a lei da ação e reação, causa e efeito, é o sétimo princípio, a sétima lei. Então, gente, a gente está, sabe, com tudo isso. A gente está junto com tudo isso. E eu agora preciso dar uma paradinha, porque eu não sei qual é o meu tempo. Porque tem várias contribuições e várias perguntas, e eu acredito que quando eu falo que a gente precisa integrar todo o nosso ser, mostra que a gente não pode ser feliz sem muitas práticas, né? Sem viver uma forma muito digna da vida da gente, né? Então, Suene, eu tomo o meu chá, que já está frio, e tu faz as perguntas? Porque eu quero encerrar Tá, com a oração, tá, Suene? tá bom. Então, várias contribuições, palestra maravilhosa, que bom estar aqui e tudo mais. E algumas participações bastante interessantes que ajudam a aprofundar a tua fala. A nossa presidente, Elaine, ela diz, ser amor, que lindo, ela ressalta na tua fala, essas duas palavras são profundas, ser amor. A Ivonete, a Ivonete traz o Enio. Ela diz assim: deixar de crer no amor para ser amor. Isso. E não Muito bem, posso. querido. A Cristiane quer. Ela fala assim: todas as ações humanas expressam sua constante busca por segurança e felicidade. Outras frases, eles estão trazendo bastante frase de filósofos, mas a Ruth, vamos responder a Ruth na sua questão. A Ruth nos traz uma questão interessante. Ela te pergunta assim: você concorda que no mundo atual esses valores que você expressou perderam o valor? Desde a educação infantil, esses valores são esquecidos e é acentuada a competição? Ela pergunta a tua Sim, opinião sim. sobre Isso aí vai também falar aqui, que tenho duas perguntas aqui no Instagram, que é como superar essa onda egoísta que o mundo passa e como trazer o pensamento coletivo e quais as práticas e ações necessárias. Foi o Lucas que fez. O que eu penso é o seguinte, que quando a gente tem práticas diárias de olhar para a gente e nos melhorar como ser humano, tudo em volta melhora. Tudo em volta melhora. A gente tem o hábito muito de colocar a culpa no outro, né? Ah, eu não gosto daquele. Gente, eu passava por isso. Ah, eu não gosto daquela pessoa. Quando eu estudei na Unipaz, que foi me dito, várias pessoas e psicólogos e terapeutas e tal, que o outro é meu espelho. Quando eu dizia que aquela pessoa estava me irritando, eu passei, gente, eu tenho isso dentro de mim. Eu estou me irritando com isso porque isso tem dentro de mim. Eu passei a não acreditar. E daí eu disse, não, eu vou ter que realmente fazer com que eu enxergue isso que está em mim. Eu preciso tirar esse véu da minha ignorância. Porque a gente coloca muito no outro. Ah, o mundo, o que eu faço para o mundo? Você não precisa fazer nada para o mundo. Você tem que fazer para você. Não de uma forma egoísta, mas o egoísmo, de um certo modo, talvez alguém possa achar que mas é o egoísmo daquele momento que você faz a sua prática, seu yoga, sua meditação, sua respiração,
e sua oração, porque a gente também precisa fazer a nossa oração, né? A gente agradece assim, mas a gente ora assim. A gente ora a Deus com as mãos interligadas, juntas, dizendo somos um. Então, quando a gente se percebe somos um, quando eu estou rezando por mim, para que eu possa me enxergar, que eu possa ter mais consciência, que eu possa botar luz naquilo que eu não tenho consciência, o mundo vai ficar melhor. Eu sempre falo da minha pimenta, né? Que eu não posso comer a tal da pimenta, porque quando eu ainda tenho esse gatilho, então quando eu vejo que a raiva que eu saio, vou comer fora, enfim, não vai dizer para o chefe lá não botar, né? Tem buffet que já vem tudo pronto. Eu olho aquela reação que está causando no meu corpo, aquilo que está me aquecendo as minhas entranhas, e eu vou criando, vou expandindo a consciência, botando luz nesse inconsciente desse fogo e compreendendo o que está acontecendo. E nessa consciência, eu começo a ser amor comigo. Porque se eu me cuido, se eu tomo um chazinho numa hora que eu me senti meia estranha, se eu começo a me sentir agitada e tomo um copo com água, eu estou sendo amor para mim, sabe? E quando eu tenho, sabe, quando tem uma demanda e a gente se compreende nessa demanda, que tudo nasce na gente, porque nós somos um ciclo. A gente é o alfa e o ômega. Tudo começa pelo alfa e termina no ômega. A gente começa na gente e termina na gente. E o mundo externo, o coletivo, eles só são nosso espelho, gente. E quando a gente trabalha, faz o nosso servir coletivo, é no ouvir, no compreender, sabe? É ter a compaixão do sofrimento do outro. Outro dia, uma filha de santo passou para mim uma mensagem muito interessante, que é sobre a anciã, né? Que a anciã, ela tem compaixão pelo outro, ela ouve, escuta, abraça, mas ela chega e diz: se tu não mudar, tu vai repetir o teu ciclo. Porque a nossa vida é uma espiral, a gente vive, sabe, evoluindo, evoluindo, evoluindo. E a gente quebra esse padrão coletivo quando a gente quebra o nosso padrão. E o nosso padrão começa com os padrões do pai e da mãe. E quando a gente, e isso é bem engraçado porque isso é sistêmico, quando a gente reconhece o que era padrão deles, que era o jeito deles, a gente vai olhar que a gente é essa união, mas a gente não é eles, então a gente não precisa repetir eles. E ali a gente vai abrindo e vendo quantas coisas que a gente repete, que é de um vizinho, do irmão mais velho, do irmão mais novo, de um amigo, de um colega. E como jovem que a gente quer participar mais, porque a gente tem bandeiras para abraçar, a gente precisa ter a nossa cabeça em equilíbrio. Quando a gente tem a nossa cabeça de equilíbrio, a gente consegue defender as causas sem ser radicais, sem ter uma razão desproporcional. A gente caminha no caminho do meio, sabe? Sem razão, mas tendo os argumentos claros, porque a gente está em equilíbrio. A gente une nossos opostos. E isso é desenvolvimento. Isso não é um passo de mágica. A gente está em desenvolvimento diário na nossa vida, né? Como é que nós estamos, Suênia? Espero que eu tenha respondido, mas depois eu posso responder por e-mail e etc. São perguntas e contribuições, mas já fica na página da Unipaz, a gente pode estar revendo depois, né? Porque nós já estamos nos encaminhando para os finalmente. Então, a minha cena aqui no Instagram já terminou o tempo, eu estou tentando entrar agora porque eu quero fazer uma oração. Mas antes de uma oração, eu vou falar, já que todo mundo falou de frase, eu vou falar uma do
Albert Stein, que diz assim, ó, todas as religiões, todas as artes e todas as ciências são os ramos de uma mesma árvore. Todas essas aspirações visam ao enobrecimento da vida humana, elevando-a acima da esfera da existência puramente material e conduzindo o indivíduo para a liberdade. E outra coisa que ajuda é o livro do Erich Fromm, Ser e Ter. Ele é incrível. Dá uma lidinha lá, gente. E eu vou fazer uma oração para a gente encerrar, talvez caia. E eu rezo ao meu Pai Oxalá, que derrame sobre nós teu manto branco da paz e conceda na tua misericórdia e benevolência para que sejamos protegidos por ti. Rogamos ao Pai Obaloaê, que caminha agora pela terra, que leve a peste, a pandemia, e nos cure com seu duburu, com seu xaxará, com suas flores feitas de pipoca. Que Manhã-Sã varre com seus ventos a atmosfera, para que possamos respirar o prana divino, alimentando nossa alma. Mãe Emanjá, conduza-nos a conhecer a profundidade do nosso inconsciente e limpar nossas emoções, acalmando nossa mente. Que nossas cabeças sejam purificadas e fortalecidas nos anjos da guarda para todo e sempre. Que cada qual cuide do seu ori. Gratidão. Que Deus abençoe. Saravá. Axé. Obrigada, Suênia. Gratidão. Gratidão, Rodrigo. Gratidão Então, a todos. nós que agradecemos a sua bela explanação, ajudando-nos a passar por essa crise que estamos enfrentando, né, nos dias atuais. E amorosamente, então, te agradecemos, assim como todos os participantes. Tivemos gente de muito longe e de muito perto. E dessas pessoas de muito longe, vou ressaltar a doce presença do Ninon. Gratidão, meu mestre. E de muitos aprendizes, focalizadores, amigos do Conselho Gestor, facilitadores, que seria injusto falar o nome só de um, não é mesmo? Então, gratidão. E já fica o convite para a próxima Quarta da Paz, Unipaz Santa Catarina. Quem estará conosco é a nossa colega, conselheira e facilitadora Cássia Morgana Busanello. A Kátia estará neste canal para falar sobre Unipaz e Enneagrama, uma medicina possível. A Cássia. Esteja conosco para mais essa live. E finalizamos convidando a você para nos assistir no canal do nosso Facebook e das nossas mídias sociais. Gente, a Unipaz está no Facebook, sempre passando a Quarta da Paz. Desejamos, então, uma boa noite. Fiquem todos em paz, sentindo a suave brisa da noite. No Facebook da Unipaz, que quarta que vem vai ter Enneagrama. Está em você. Ela é maravilhosa. Tá bom? Embale o seu sonho, lhe traga paz, tranquilidade e, acima de tudo, lembre-se dos seus sonhos. Boa noite, felicidade. Até a próxima quarta. Obrigada.